Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o irmão Romário Rodrigues e com muita alegria que estamos para continuarmos a falar sobre os dons espirituais. Já pegue a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta, pegue também o seu caderno e a sua caneta ou lápis para possíveis anotações. Estamos falando sobre os dons espirituais, naquela subdivisão que nós falamos, didática, para facilitar nosso aprendizado. Estamos falando sobre aqueles 9 dons espirituais, você pode conferir na sua Bíblia, registrados por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 8. E nós estamos falando sobre os dons espirituais, conhecidos como dons espirituais de poder. Já falamos sobre o dom da fé, já falamos também sobre os dons de curar e hoje vamos falar sobre o dom de operação de maravilhas ou milagres. Dom de operação de maravilhas, que é também conhecido como dom de milagres. Mas, irmão Romário, o que é esse dom? Como é que ele se manifesta? Como é que nós podemos conhecê-lo? E quais são os exemplos da manifestação desse dom na Bíblia Sagrada, o dom maravilhoso de operação de maravilhas? Então esse dom, queridos, é um dom que realiza obras extraordinárias, ou seja, algo que altera a ordem natural dos fatos. É algo que vai além do poder humano. Esse dom de operação de maravilhas, ele altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Ou seja, algo que vai além da capacidade humana, algo que é transcendental, extraordinário, como nós dissemos, que altera a ordem natural dos fatos, a ordem natural das coisas. Bom, e nós vamos ver alguns exemplos desse dom de operação de maravilhas, alguns dos vários que existem na Bíblia, desse dom de operação de maravilhas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. É importante distinguirmos o dom de operação de maravilhas do dom de curar. Como nós já vimos no encontro anterior, dons de curar está, entre aspas, restrito a curas de qualquer tipo de enfermidade, o câncer, a diabetes e assim por diante. Já o dom de operação de maravilhas, ele é mais amplo, ok, queridos? E é diferente, entre aspas, do dons de curar. Vejamos alguns exemplos na Bíblia Sagrada. Quando Jesus repreende o mar e o vento, queridos, ele altera a ordem natural dos fatos. Ele altera a ordem da natureza, a ordem rotativa, normal da natureza. É um exemplo. Nós temos outro exemplo. As ressurreições na Bíblia. Quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo. Quando Jesus ressuscita Lázaro, são demonstrações de poder, são demonstrações daquilo que nós conhecemos hoje do dom de operação de maravilhas. Maravilhas, olha que coisa maravilhosa. E até mesmo no Antigo Testamento, nós temos vários exemplos, né? Quando Josué ora, e a Bíblia diz que o sol, obviamente ali não foi o sol, né? Mas a terra que parou. Ok? Nós temos o exemplo quando Eliseu ele faz o machado flutuar. Então esse é o dom de operação de maravilhas. É um poder sobrenatural, é um poder divino, transcendental que Deus concede a muitos dos seus servos para ser operado em situações, claro, esse dom operado através do Espírito Santo, onde a ordem natural dos fatos é alterada, queridos. Por exemplo, nós temos vários relatos, não só na Bíblia Sagrada, mas ao longo da história da igreja, de várias manifestações desse dom, de pessoas, por exemplo, que foram dadas como mortas, e essas pessoas foram ressuscitadas. Cristo, o Espírito de Deus, usando uma pessoa que orou, que intercedeu, e houve a manifestação desse dom. Então, esse dom, ele é amplo, é uma manifestação sobrenatural que altera a ordem dos fatos. Isso pode acontecer de várias formas, como, por exemplo, alguém que ora e Deus para o vento, alguém que ora e Deus adia uma chuva, por exemplo, alguém que ora e uma pessoa é ressuscitada e assim por diante. Então nós temos múltiplos exemplos na Bíblia Sagrada. Se nós somarmos aqui curas
e a manifestação desse dom, são mais de 30 e cerca de 35 exemplos na Bíblia Sagrada só da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Olha que coisa linda, né, queridos? Dom de operação de maravilhas. Olha que coisa maravilhosa. Como Deus ama o seu povo, como Deus ama a humanidade. Deus, por graça, porque nós não merecemos, por misericórdia, Ele nos concede os dons como presentes, como dádivas para a sua igreja. Deus, Ele é maravilhoso. Agora, queridos, é importante nós dizermos que alguns excessos devem ser evitados. Qualquer tipo de excesso no uso dos dons, qualquer tipo de distorção devem ser evitados. Por exemplo, algumas pessoas que têm o hábito antibíblico de, na hora da manifestação dos dons ou de possíveis manifestações dos dons, dizer eu determino. É a chamada teologia da confissão positiva, onde as pessoas que defendem essa tese dizem que elas têm o poder de determinar. Eu determino que você seja ressuscitado. Eu determino que o mar pare o seu fluxo. Eu determino que o vento assopre ao contrário. Não, queridos, nós somos servos. Nós somos servos. Isaías diz que o barro não pode dizer ao oleiro o que ele deve fazer. Traduzindo, eu não tenho poder, eu não posso ter a audácia, a soberba de querer dizer para Deus o que Ele deve fazer. A própria oração, queridos, não é para nós mudarmos Deus de ideia, de forma nenhuma. É para que nós nos encaixemos dentro daquilo que Deus quer. Sabe por que muitas pessoas decepcionam e deixam de orar? Porque elas querem que Deus encaixe dentro dos seus conceitos. Ela quer trazer Deus para a sua caixinha, mas a oração não é para isso. É para que eu me enquadre naquilo que Deus quer. Através do meu relacionamento com Deus, através da oração, eu devo me adequar ao que Deus quer e não aquilo que eu quero. Não é Deus quem tem que mudar de ideia, mas sim eu. Queridos, nós somos servos. Quem somos nós? Como diz o hino, Deus ser nós, Ele continua sendo Deus. Mas o que sou eu? O que é você ser Deus? Queridos, nós somos servos, então nós devemos pedir a Deus humildemente. Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não mereço. Essa pessoa não merece. Mas nós estamos aqui pedindo humildemente, Senhor. Por graça Tua, opere, Senhor. Opere, manifeste esse dom, se é do Teu querer, se é para a Tua glória, se é para o Teu louvor, se é para a edificação do corpo, se é para a mordomia cristã, queridos, porque Deus, antes de olhar para as ações, Ele olha para as intenções. Está cheio de pessoas realizando milhares de obras, mas que o coração está longe de Deus. Como disse Isaías, esse povo me honra com seus lábios. E o próprio Jesus cita isso também nos evangelhos. Mas o seu coração está longe de mim. Que Deus nos guarde, queridos, de vivermos uma vida de hipocrisia. Então nós não temos o poder de determinar. Eu determino isso. Eu determino que esse mar pare. De forma nenhuma, queridos. Nós devemos pedir humildemente. E eu já disse aqui, eu já vi vários exemplos, na minha vivência cristã, da manifestação do dom de operação de maravilhas, onde Deus alterou a ordem dos fatos, onde Deus interveio em situações que humanamente é impossível, em situações que para a ciência é completamente descartada. Com certeza você também, além dos muitos relatos bíblicos, já vivenciou ou já ouviu situações assim, onde algo era dado como perdido e Deus altera, através da manifestação desse dom, a ordem dos fatos, porque Deus, Ele é todo-poderoso. Deus é todo-poderoso e é por isso que os dons de poder, eles apontam para a onipotência de Deus. Deus é onipotente, ou seja, é o ser absolutamente potente. Alguns seres humanos têm poder, Satanás até tem poder subordinado a Deus, mas Deus, ele não apenas tem poder, ele é o todo-poderoso, ele tem todo o poder. É por isso que ele pode ressuscitar, é por isso que ele pode abrir as águas do Mar Vermelho para que o povo passe em terra seca. É por isso, queridos, que ele pode acalmar o mar, acalmar o vento. É por isso que ele pode guardar Daniel na cova dos leões para que os leões não traguem Daniel.
é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso, queridos. Então, o dom de operação de maravilhas é uma capacidade sobrenatural e divina que Deus concede a muitos dos seus servos para realizações de obras sobrenaturais, que está além da capacidade humana, que vai além das possibilidades e dos recursos humanos. Lembrando, não podemos determinar. Nós somos servos, nós somos barro, Ele é Senhor. Ele é o oleiro, Ele é o nosso dono. Ele é o rei e nós somos súditos. E como súditos, nós não determinamos nada, mas nós cumprimos leis. Se você tem esse dom, se Deus lhe concedeu como mordomo esse dom, glorifique a Deus e faça essa oração. Senhor, continue me usando com esse dom para a tua glória, para a edificação do teu corpo, Senhor. Me usa como servo seu, Senhor, na manifestação desse dom e também de outros possíveis dons. Senhor, me use com esse dom para que eu possa te glorificar, Senhor, para que eu diminua, mas para que o Senhor cresça, que o Senhor seja glorificado. Queridos, esta é a finalidade dos dons, estas são as finalidades dos dons. Nunca nos esqueçamos disso. Paulo disse que nós precisamos buscar com zelo os dons espirituais, mas o mesmo Paulo diz que nós não podemos ser ignorantes acerca dos dons. Ser ignorantes acerca dos dons é desconhecer os dons, é desconhecer os propósitos pelos quais Deus nos dá. Ser ignorantes acerca dos dons é usá-los de uma forma distorcida, é usá-los para a vanglória e não para a glória de Deus. Precisamos conhecer sobre os dons, precisamos saber como eles se manifestam, mas também na prática precisamos usar os dons, entre aspas, a fim de que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Se um dia Deus lhe usou ou lhe usar através do dom de operação de maravilhas, que todos possam dizer glória a Deus por este milagre. Glória a Deus por essa operação de maravilhas. Glória a Deus que por bondade operou de forma sobrenatural. Meu querido, meu amado irmão, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe a sua vida espiritual, a sua vida emocional, a sua vida ministerial e até o nosso próximo encontro, se o Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, assim nos permitir.